Casal em fase de separação com imóvel financiado. Como fica? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo teremos a participação do sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel Toledo. Marcel, seja bem-vindo. Olá. Também teremos a participação do advogado Fábio Tancredi. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Doutor Fábio, um casal em fase de separação, eles foram casados no regime comunhão parcial de bens e eles possuem um imóvel financiado. Como que fica? Fica complicado, viu? A gente pega casos assim de financiamento, é bem comum, isso existe bastante. E a gente tem que avaliar cada situação, né? Se foi um imóvel que eles casados já foram e adquiriram, Isso. compraram, pagaram lá uma entrada, fizeram todas as benfeitorias lá. Se era um imóvel novo, então você tem que fazer uma série de benfeitorias lá que não está incluído no preço do financiamento, né? Que são os armários, os embutidos, Os pisos. toda a benfeitoria que você faz lá, né? Eu Às gosto vezes de chega usar a mais, ser 30% do valor do imóvel. dependendo do Põe que ar-condicionado, piso novo. Até janela, às vezes, tem que colocar na do que lavanderia. se coloca, né? Faz fechamento de varanda, enfim. E todo esse valor vai agregar lá sobre o imóvel. Então, assim, você tem a parte que é financiada, que está ligado ao financiamento em si, e aí você tem o valor do imóvel. Porque você adquiriu lá um imóvel aqui, o imóvel na planta, casados. Esse imóvel já passa a ter um outro valor, né? Acrescenta ainda todas essas benfeitorias colocadas, outro valor. Então, é importante nesse momento aí, tem que verificar quanto falta de financiar, né? Então, tem que pedir para o banco fazer um levantamento de quanto falta para quitar o financiamento e fazer uma avaliação do imóvel. Eu penso que a forma mais simples de resolver, a gente chama de liquidação do imóvel. O que é a liquidação? Liquidação não é vendendo a preço baixo. Liquidação é pegar o ativo e excluir o passivo. Então, você vai lá no banco e fala, quanto custa para quitar o financiamento? X valor, ok. E o imóvel? Pede para uma avaliação do corretor, né? Quanto vale o imóvel? O imóvel vale tanto. Então, falta 200 mil de financiamento e o imóvel vale 1 milhão e 200. Então, a liquidação dele é sobrar 1 milhão em valor líquido. Esse que seria o correto para você fazer uma partilha de um imóvel e não sobrar para ninguém, é quitar todo o passivo. Tinha uma dívida de IPTU também, depois não conseguiram pagar o condomínio. Mas nem sempre é fácil quitar todo o financiamento, né? Liquidar? Liquidar, Não, não é assim. Então... É o grande problema dos casais, né? Aí cada situação vai envolver, sim, se é um casal que tem filhos ou não, se alguém precisa ou vai depender de continuar morando ou não no imóvel. Então, eu estou contando assim, a forma mais simples é Sim. liquidando, ou seja, vende com todas as benfeitorias, quita todas as dívidas e divide o produto. Esse é o formato correto. Tradicional, né? Deveria ser, acaba não sendo, porque é muito comum que um queira ficar com um imóvel ou... E nesse processo da separação, quem fica responsável até tudo acabar? Quem fica responsável pelo pagamento das parcelas? Então, isso é uma outra coisa que também é bastante comum de acontecer, que o casal resolve, decide pela separação, e aí, no campo do direito de família, tem uma situação que é complexa, porque as coisas valem no campo dos fatos. Então, para eu explicar melhor para vocês entenderem, se um casal está junto com a intenção de constituir família, mesmo sem ter feito qualquer documento, papel e etc., isso configura uma união estável, independente de qualquer documento.
tá? O que configura? É a apresentação que eles fazem, é como eles convivem, moram no mesmo local, se apresentam como marido e mulher, sem ter documento nenhum. Então, no campo dos fatos, eles são casados. Sim. Sim. Só que eu não sei como é que eu comprovo isso. Só com testemunhas, com depoimento, eles mesmos Mas no caso, confessando. no caso no caso específico do financiamento, já houve uma união estável. Não, aí só para explicar. Então, no campo dos fatos, ou seja, sem documento nenhum, aquilo é um casal. Aí eu vou dar outro exemplo que é o inverso. O casal é casado, no papel passado, etc., e resolve se separar. E aí cada um vai embora, de fato, sem fazer nenhum documento, cada um passa a levar uma vida de forma autônoma, separada. Separados de fato. Sim. E aí, um fica ou não fica, e aí existe uma combinação, porque até aquele momento da separação, eles são proprietários meio a meio daquele determinado imóvel. A partir daquele momento, se existir uma contribuição meio a meio, eles prosseguem e continuam sendo donos meio a meio. Mas o que não é incomum, né, o que acontece muito é que um tem mais condições de prover ou sustentar o financiamento daquele imóvel, e aí passa a ser o único pagador das parcelas, do condomínio, do IPTU, às vezes nem morando. Vamos vender. Então, ele fica lá 1 ano pagando R$3.000 de parcela, 1.000 de condomínio, 500 de IPTU, R$4.500, R$5.000 por mês, até vender dali 10 meses, né, já separados. Aí, nesse exemplo, pode reivindicar aquele que fez esse pagamento que ele receba a metade correspondente ao outro proprietário, né? Porque não é justo. Então, ele paga o valor tudo sozinho, aí na hora de vender, divide por 2. E nesse momento não pode ocorrer uma negociação de refinanciamento, por exemplo? É uma situação que é possível. Quer dizer, aí tem a questão da renda, né? Que assim, é o grande problema, né? Para fazer esse refinanciamento, né? Em termos bancários é possível fazer, você explicando que houve um divórcio, uma separação e que houve a combinação de um cônjuge assumir sozinho o financiamento, e aí você fazer essa modificação às vezes por um aditamento, um simples aditamento ao contrato de financiamento do banco, né? Adita para excluir o outro porque separou. E realmente o grande lance é saber se aquele que vai ficar sozinho consegue comprovar a renda exclusivamente para o financiamento. Então, o banco vai fazer uma avaliação de renda, se você pode financiar. Esse é o principal. Fora isso, o restante é de trâmite até simples, né, de resolver. Vamos alterar o financiamento para excluir um. Não tem, aí vai anotar na matrícula, né? Que Sim. É um aditivo, vai ter esses emolumentos de impostos e tudo mais, né? Exatamente. Houve um refinanciamento, né? Exatamente. Vai ter uma anotação na matrícula da separação. Não, e as partes, é óbvio que é meio complexo, mas as partes podem até fazer o restante do valor pode ser também feito um documento particular, não pode? Ou não? Existe, não é o mais... Porque, por exemplo, tá faltando... Estou chutando, né? É um imóvel de 1 milhão. Aí tá faltando 200 mil de financiamento. Aí renegocia esses 200 mil via banco e o outro restante faz um particular. Não pode ser feito dessa maneira também ou não? Não sei se eu entendi bem, mas seria assim, tem uma parte que é o do financiamento para excluir e a outra é a parte do imóvel já pago, já quitado, certo? Quitado, Aí, na verdade, você teria que fazer uma partilha. Então, fazendo uma outra explicação aqui. No momento da partilha, você tem que partilhar a parte adquirida já, o montante já adquirido, você tem que partilhar, meio a meio. Sim.
Então, você não vai conseguir excluir. Ah, tá. Lá na matrícula do imóvel está um casal financiando. Então, mas o exemplo que eu estou querendo dar é para resolver a questão com mais facilidade, né? Negociar a questão com o banco, que está faltando aqueles 200... Nesse exemplo que eu dei, está faltando 200 mil. E o outro restante que está faltando, vamos supor que... Então, estou falando de 800... Eu não sei se o banco faria alguma exigência nesse sentido da partilha, porque só para explicar, o imóvel era meio a meio, a dívida e o pago, né? Sim. Cada um tinha metade de cada um. Aí, no exemplo, vale 1 milhão. Então, dos 800, cada um tem 400. Sim. E dos 200 de dívida, cada um tem 100 de dívida aí. Então, para um comprar do outro, no exemplo, né? Teria que pagar os 400 e assumir a dívida, né? Sim. Aí você fala assim, de eu pagar os 400 fora de um documento junto ao banco, faço esse pagamento, ao invés de eu financiar mais 400 para eu pagar a outra parte, tipo uma situação dessa? Eu pago, eu tenho esses 400 em reserva, eu pago os 400, ou a gente tem mais uma parte em dinheiro, que eu falo assim, então você fica com aquele dinheiro, eu fico com o imóvel e a dívida. Fica com o carro, fica Isso, com... Né? O ajuste, na verdade, assim, o que não dá é para formalizar uma partilha que ela seja desigual, entende? Então, Sim. não tem como um assumir a dívida e não ter uma divisão das coisas, assim. Por quê? Até para efeito tributário, que é importante. A partilha, quando é de casal, ela é a ameação, ela é o meio a meio. Tirando, era aquele bem que eu ganhei do meu avô, tal, ou tiver que fazer um encontro de contas de eu comprei com uma parte com o meu dinheiro, tal, aí você vai jogar, você traz tudo isso para a partilha, tudo aquilo que eu tinha antes de casar, tudo que você tinha antes de casar na comunhão parcial, né? Sim. Para poder fazer uma divisão, se houve mistura entre valor na aquisição de bem e tudo mais. Então, você tem que trazer todos esses valores e fazer um balanço. Falar, isso aqui era meu antes, isso aqui era meu antes, sobrou 500 que a gente tem que dividir. Esse valor tem que ser dividido 250 para cada um. Porque nesse exemplo que você fala, se um ficar com os 800, é como se ele tivesse ou ganhando em doação ou pagando, né? Ou é oneroso ou é gratuito. Então, para eu passar os 800 sem ter um documento que isso aqui foi a metade, você está me pagando por ela, vai configurar uma doação dos... É como se eu tiver... Então, você fica com o imóvel e assume a dívida. Então, na verdade, você está doando a sua parte. Não. Tudo bem. Entendi. Às vezes pode até ser que... Eu já tive um caso que o tempo de financiamento era ainda tão longe que o marido que separou e resolveu ir embora falou, eu não quero nada, a gente faz uma partilha. Por um acaso, por que foi fácil? Porque eles tinham uma união estável e no momento da aquisição, até por comprovação de renda, ele tinha um problema com o nome dele naquele momento e aí foi comprado o imóvel só no nome dela, financiado só no nome dela. Sim, entendi. Independente disso, porque, de novo, voltamos àquela história do campo dos fatos. Eles eram casados, viviam casados, eram um casal, só que com união estável, o Estado Civil é solteiro, não tem papel nenhum de união estável. Então, ela fez tudo só no nome dela, financiado só no nome dela. Nesse exemplo, na separação, ele abriu mão de qualquer discussão, mas quando ele me procurou, eu falei, você tem direito à parte que vocês... entrada, chaves, mobília... E ele abriu mão. É o que ele poderia Mas ele teria direito. Teria direito de reivindicar isso daí. Ou seja, de cobrar dela. Você Mesmo vai ficar... sendo união estável. Sim. A união estável é da mesma maneira. Se você não faz uma escolha, a lei diz que a união estável, se você não escolhe o regime, é o da comunhão parcial. Entendi. E você pode optar pelos regimes de separação na união estável e também pelo regime de comunhão total na união estável. Entendi. Só que aí é um documento à parte que você tem que ser feito... Uma escritura de união estável.
E nos outros casamentos também, tá? Você tem que fazer uma escritura de pacto antinupcial. O único que não faz o pacto antinupcial é o parcial de bens. Né? Exatamente. É a comunhão parcial de bens. Exato. É o único. Né? Isso. Doutor, voltando aqui para aquele nosso exemplo do começo, então aqui, aquele casal que comprou imóvel após o casamento com regime comunhão parcial de bens, eles compraram um imóvel financiado, aí eles vão se divorciar, cada um vai seguir seu caminho, só que eles vão precisar vender esse imóvel para poder fazer a partilha, seria isso? Sim. Tá. Enquanto a gente sabe que um imóvel não se vende assim tão rápido. Enquanto esse imóvel não é vendido, as despesas como financiamento, se mora em condomínio, IPTU, também é dividido para cada um, entre dois. O certo a partir da separação, né? Se foi partilhado mesmo, Sim. a partir da partilha, cada um é dono meio a meio. Tá. Das dívidas também. Não, do imóvel. Sim. Né? Então, não, ela tá, o exemplo dela, a dúvida dela é do pagamento. Aí, se uma parte, a pessoa, vamos supor que a que está pagando sai do imóvel, ela vai se ver no direito de não pagar mais as parcelas, né? Como existe também de se ver no direito de receber o aluguel da metade do outro. Tem isso também, né? Porque né, avançando na problemática, Sim. você tem aquele que fala, pô, eu vou te deixar morando aí, então você paga o financiamento, porque fica como um aluguel da parte minha que você está usando. Mas se os dois saírem, os dois têm que dividir o financiamento. O certo é que eles passam a ser meio a meio donos. Tá. É que a gente tem aquele exemplo de herança quando todo mundo recebe e um só paga. É a mesma coisa também no casal. Eles passam a ser condôminos. Da partilha em diante, eles deixam de ser um casal e passam a ser condôminos. Coproprietários. São dois proprietários de um determinado imóvel. Entendi. Então, eles deixam de ser casados, passam a ser condôminos. Então, eu normalmente oriento que você faça a partilha onde cada um pegue o seu e encerre. Essa partilha do fica metade para cada um é uma furada. Porque você só adia um problema de hoje para depois. Para outro dia. E com aquele casal que estão se separando, mas estão com aquelas parcelas atrasadas do financiamento. O ideal é vender o imóvel o mais rápido possível. Eu tive um caso que durou por isso, e era a moça quem tinha mais condições até de contribuir, e pagou por um tempo, e aí ela reclamava, falava, pô, mas durante esse tempo todo que a gente está separado, eu que paguei. Por quê? Porque na hora que vendeu, ainda tinha que quitar a dívida de financiamento e outras dívidas também, e sobrou um valor mínimo que o ex-marido também não quis abrir mão. Entendeu? Agora, o que era justo é haver esse encontro de contos. É que, assim, cada situação de uma partilha. Então, tinha outra bem com uma outra situação. Ah, mas eu fiquei com aquele bem, eu fiz uso daquele outro bem. O ideal é fazer o acordo o mais rápido possível e vender o imóvel, né? Se é possível o acordo, é melhor. Casal. E se conseguir vender mais rápido também, né? Que nem sempre consegue vender tão rápido. Exato. Aquele casal, voltando ainda nesse exemplo, do casal comprou imóvel financiado com comunhão parcial de bens. Só que só tá o financiamento no nome de um. Entra na partilha? Então, se eles isso aí acontece no caso de a pessoa ter feito o financiamento antes de casar, porque quando é casado não tem como você você já tem que fazer no nome dos dois. Aí acontece na união estável quando você omite que tem união estável. Tá. E aí faz o nome de um. Então assim, nesse exemplo poderia acontecer se a pessoa começou a fazer um financiamento e casou-se logo em seguida, pagou pouco do imóvel, entendeu? Então, não tem como fazer o financiamento em nome de um casado. Casado. Se o nome de um tiver sujo, você nem é aprovado. Não, aí é uma outra situação de comprometimento de renda. Porque, de novo, se só um trabalha, ele vai ser 100%
comprovante de quem tem capacidade de pagar o financiamento, certo? Certo. Então, Mas mas ele vai lá forma, o nome da casado outra- com a esposa e vai estar lá escrito. Comprometimento de renda. Para que serve isso? Para calcular o seguro, se na falta de um ou de outro. Então, se um paga sozinho, o seguro tem que quitar, porque não adianta quitar só a metade. Ele quita O o imóvel. quanto eu comprometia no pagamento. Então, é para fazer exatamente essa divisão. O comprometimento de renda é para o seguro que indeniza em caso de morte cobrir nessa proporção. Caso de morte ou invalidez, né? Invalidez acho que não quita, né? Acho que é quita parcial. Parcial, mas, né? E, então, se tiver lá o imóvel, o financiamento, tá no nome dos dois, né? Mas só um tem a renda que consegue Só um financiar, paga, né? É partilhado do mesmo jeito. Partilhado igualmente. mesmo, com certeza. Entendi. No que regime da comunhão parcial é partilhado, meio a meio. Independente Um pagou, quem pagou ou não. Independente de quem pagou. Quem contribuiu. Mais alguma dúvida, Não. Marcelo? É isso, doutor Fábio. As dúvidas aqui a gente vai ter muitas, porque é um assunto polêmico, né? Eu imagino, com certeza. Obrigada, mas o senhor vai voltar mais vezes e a gente vai fazer várias dúvidas. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Obrigada, Marcel. Obrigado, Fabi. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo.